Olá, sejam muito bem-vindos. E eu também me sinto muito bem-vindo aqui no meio de vocês, querida Igreja Presbiteriana do Cambuci, e todos aqueles que não pertencem a essa igreja, mas que estão presentes aqui. Sou muito grato pela sua atenção desde já. Também agradecer ao reverendo Jonas e a Joyce por abrirem esse espaço na agenda da Escola Dominical, dessa classe magnífica, bonita, e me darem essa oportunidade. Eu sou muito grato a Deus e digo que isso eu amo fazer. Eu faço com prazer, com alegria, e espero que ajude você na sua vida e a sua casa na vida espiritual. Muito obrigado pela confiança, pelo convite. Vamos ler o Salmo 127, que é a partir dele que vamos tratar do nosso tema. Edificar uma casa ou um lar? Vamos ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Essa é a palavra do Senhor e a partir dela nós vamos fazer nossas considerações. O pano de fundo para escolhermos esse assunto foi o mês de maio, o término do chamado mês do lar. Não só o comércio, mas também a nossa tradição cristã reserva o segundo domingo para comemorarmos o Dia das Mães e fizemos, então, de todo o mês de maio, o mês da família. Então, primeira ideia é que esta aula, essa meditação seja para fechar o mês de maio. Não é a palavra final, mas é para fechar essa temática. O segundo quadro de fundo é a pandemia e a permanência mais tempo em casa. Eu digo isso porque muitos de nós começaram a ter essa experiência, já vai há quase mais de um ano, né? Mas ficar em casa com o maior tempo, não sair para trabalhar, não sair para estudar, não sair para fazer aquilo que fazíamos cotidianamente. E que, fora os estresses, né, particularmente das cidades grandes, morei até 2 anos atrás aí na capital de São Paulo também, o trânsito, o metrô, o ônibus, o carro, todos os meios de transporte têm as suas alegrias e os seus dissabores e a sua carga de estresse. E não víamos a hora, então, de terminar o expediente ou terminar a aula e voltarmos para casa para o nosso repouso, com saudade dos filhos, com saudade da esposa, ou com saudade da mãe e do pai, aqueles que moram com a avó, com a mãe ou com o pai. E esse ritmo de sair de casa e voltar para casa foi quebrado. Quer dizer, para muitos de nós, essa rotina foi modificada e passamos o convívio familiar. E começamos a perceber muitas coisas, desde a dificuldade de se relacionar,
o dia todo dentro da casa, às vezes apartamento, às vezes uma casa pequena e às vezes até uma casa maior, o encontro, né, a todo momento com a pessoa amada, com os filhos, a necessidade de ajudar os filhos nas suas tarefas escolares, a necessidade de ajudar a esposa e ver o quanto ela trabalha em casa, ou vice-versa, mulheres e maridos que trabalham em turnos diferentes, são médicos ou plantonistas, ou seja o que for, essa experiência foi modificada pela pandemia e passamos então a ter considerações ou a fazer considerações que não fazíamos anteriormente. Como conversar, como se relacionar, como passar o tempo, como aproveitar o tempo. E uma das principais questões que a pandemia nos ajudou a elaborar foi o nosso projeto de vida. A correria do dia a dia, a rotina, o relacionamento com o dinheiro, o relacionamento com o emprego, o relacionamento com o empregador ou com os empregados, tudo isso foi ganhando novos contornos. E é dentro disso que eu faço a pergunta que é bastante óbvia. Você quer edificar um lar ou quer edificar uma casa? Aqui se trata de valores, de prioridades e de empenho. Então, eu quero começar fazendo uma consideração sobre a autoria deste salmo. Vocês sabem que os salmos foram compostos por diversos autores ou atribuídos a esses autores de alguma forma, e este é o único salmo dos 150 que foi atribuído a Salomão. Salmo 127 diz de Salomão. Por que que isso é importante? É importante porque o Salomão, eu chamo ele de João de Barro, né? João de Barro dos reis de Israel, porque ele construiu muita coisa. Ele construiu diques, construiu palácios, construiu casas, estábulos, fortificações, navios, pontes e todo tipo de construção civil. Esse empenho parece transparecer nos primeiros capítulos do livro de Eclesiastes, onde na primeira pessoa o filho de Davi, né, vai falando sobre as suas obras, sobre o quanto ele construiu, o quanto ele se empenhou para fazer então de Israel o que Israel foi segundo a Bíblia, né? Um grande reino, um reino com relacionamentos comerciais internacionais, com grande influência no meio. Enfim, Salomão construiu uma casa para a habitação do seu povo, construiu uma casa para a habitação de suas mulheres e, infelizmente, construiu uma casa para a habitação dos deuses estrangeiros, como a gente lê no final da vida de Salomão, como ele se deixou levar pela sedução, não apenas das mulheres, mas pela sedução dos deuses estrangeiros para os quais ele construiu templos, que é importante se diga, palavra templo e casa são utilizadas de forma intercambiáveis e o templo muitas vezes é chamado de casa, casa de Deus, casa de Baal, etc. Então, este salmo deve ser colocado nesta perspectiva de intensa construção de paredes, de intensa construção civil, de um projeto para construir paredes, para construir uma moradia, se a gente pode dizer assim.
Mas, por outro lado, a gente percebe que Salomão, e aqui eu volto de novo ao quadro para entender esse salmo, Salomão deixou de lado a sua família, o seu interesse pela construção por um lado e por muitas mulheres por outro, acabou por destruir um projeto de família, um projeto de lar. Ele teve filhos e quando Salomão está velho, os seus filhos se degladiam pela sucessão do reino, por ser o legítimo sucessor. A morte, a intriga, todo tipo de trapaça na família de Salomão. Ele se afasta do Senhor, suas mulheres o fazem pecar. Então, como família, como um lar, Salomão é um total fracasso. E este salmo parece apontar nessa direção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O primeiro detalhe fundamental nas palavras é a palavra casa. Casa, em todo o Antigo Testamento, se refere primeiro ao local de moradia, mas, por extensão, e depois se torna muito mais importante, se refere à casa, como família. A casa de Davi são os descendentes de Davi, a casa de Abraão se constitui na sua descendência, com Agar, Ismael, e depois com Sara e Isaque. A casa de José, tanto que o povo de Israel é chamado de casa de Efraim, ou a casa de José, se referindo aos patriarcas. Então, casa aqui é família, não é moradia, não é parede, é família. Então, essa primeira palavra nos leva a destacar a importância nesta coleção de salmos, que começa no Salmo 120, vai até o Salmo 134. São 15 salmos que são nomeados como cânticos das subidas. Algumas Bíblias têm cântico dos degraus, outras Bíblias têm cânticos de romagem, outras têm cânticos de romaria. São cânticos agrupados, parece que aleatoriamente, mas fazendo um estudo desses salmos, ensinando e aprendendo sobre essa coleção, eu descobri verdadeiros tesouros ocultos que não aparecem na superfície, mas se você cavocar um pouquinho, eles vão se revelando à medida do seu interesse e da profundidade com que você cava. E um dos segredos que eu descobri entre o Salmo 120 e o Salmo 134 é que o Salmo 127 ocupa exatamente o centro desses 15 salmos. Nós temos 7 salmos antes do Salmo 127, depois temos mais 7 salmos depois do Salmo 127. Isso é significativo porque nos aponta o salmo que deve guiar a leitura dos outros. Então, o Salmo 127 é um guia de leitura para a coleção dos salmos de subidas, ou vou chamar salmos de romagem, cânticos de romagem.
Então é a partir dele. Eu costumo dizer assim, você tem o meio, que é o Salmo 127, então você lê para as beiradas. Significa que as beiradas, né? Ou tá perto da hora do almoço, né? Eu vou usar aqui a ideia da cebola. Se você corta uma cebola, você tem do centro para fora vários anéis, e de fora para dentro vários anéis também com o centro, né, da cebola. Então aqui nós temos essa estrutura cebolar, né? Essa palavra não existe, né? Mas não custa nada criar, né? Temos uma estrutura de cebola, onde o centro é o Salmo 127 e os anéis em torno são os outros salmos. Ele vai se abrindo. Mas, pastor, como é que é esse negócio de salmo cebola, né? Ou de coleção cebola? Há Como que a gente descobre isso? Há elementos que nos ajudam a mostrar isso. Um dos elementos fundamentais é que a palavra casa, como aparece aqui, aparece 7 vezes na coleção. E aparece em salmos, depois você lê os 15 salmos, e faça um círculo ou pinte de alguma cor, da mesma cor, né? A casa. Então temos a casa como a morada da família, a casa como lugar de convívio da família, a casa como morada de Deus, o Salmo 132, a casa como habitação, lugar de louvor, o Salmo 122. Então, por 7 vezes aparece a palavra casa. Esse é um padrão que se repete nesses salmos. Uma outra palavra que se repete também 7 vezes, e é muito importante que você saiba, minha irmã e meu irmão, que 7 não é coincidência, não é por acaso que colocaram 7 vezes a palavra casa, e não é por acaso que colocaram 7 vezes a palavra habitar, morar, permanecer. Qual é o salmo mais conhecido e mais cantado dessa coleção? Certo, você acertou. É o Salmo 133. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Ou, na minha tradução, bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esta palavra viver unido, ou viverem unidos irmãos, é a palavra habitar, que aparece no Salmo 122, que aparece no Salmo 132, aparece no Salmo 125 e assim por diante. Olha na sua Bíblia, o Salmo 125, se você ler, não aparece a palavra habitar, né? Aparentemente. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Onde está a palavra habitar aí, morar, pastor? Esta palavra firme, na verdade, é o verbo habitar. Então a gente tem que ler assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, habita para sempre. Isso é, permanece como uma morada permanente. E essa palavra casa e o verbo habitar aparecem 7 vezes cada um. Outro padrão que mostra que o Salmo 127 ocupa esse centro da cebola, é o texto não mais importante, mas central no sentido de que nós devemos ler os outros a partir dele, é a palavra paz, shalom. A palavra shalom, que vocês conhecem bem, também aparece 7 vezes nessa coleção. E aparece como prosperidade, ela aparece no sentido de viver saciado, de viver em paz, de viver uma vida próspera,
uma vida em que as necessidades físicas, emocionais e espirituais são satisfeitas. Então, no conjunto, aparece mais 7 vezes a palavra Sião, que é a morada de Deus, e aparece 7 vezes a palavra bom. Ó, quão bom, quão agradável que os irmãos vivem em união. Aqui a gente deve orar no Salmo 122, diz que por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Verso 9 do Salmo 122. Então, esse conjunto de expressões, casa, habitar, paz, né, shalom, bom, Sião, como a morada de Deus, mostram a importância da casa nessa coleção dos Salmos. Você, nessa coleção de Salmos, o Cântico de Romagem, veja que tudo se dá em torno da casa e do habitar. Salmo 120, eu habito no meio de gente que só quer a guerra. Eu quero a paz, mas meus vizinhos querem a guerra. Salmo 121, o Senhor guardará, Salmo 121, 7. O Senhor guardará a tua entrada, verso 8, desculpa. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. É a bênção de quem entra e sai de uma casa. Salmo 122, é a alegria de estar junto com os irmãos na casa do Senhor. E assim por diante. Então, este pano de fundo da importância da casa como lugar de refúgio aparece em toda a coleção e é a partir dela que nós devemos ler. Então nós temos aí os panos de fundo. A pandemia, a modificação do nosso convívio na casa, das nossas prioridades na casa, a ideia de construir uma moradia, a ideia de que a casa é a família e a ideia de que se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Isso é uma fórmula lapidar, como lapidar um diamante, né? Aqui a sabedoria encontra a poesia e mostra o seguinte: se Deus não está na causa, é uma causa perdida no seu propósito. Salomão construiu grandes palácios, casas maravilhosas, casa de banho, casa de campo, casa de praia. Seja lá o que ele tenha construído, falhou no propósito. Ele pergunta: com que finalidade eu fiz tudo isso? Para que eu fiz tudo isso? E essa é uma pergunta que deve também incomodar a gente. A gente tem, com toda razão, né, a necessidade de morar e a preocupação com a nossa casa. Mas quando isso se torna uma prioridade, quando isso se torna o objetivo da casa como um fim em si mesmo, como a moradia, só como um abrigo da família, nós damos mais importância ao embelezamento da casa, ampliação da casa e ao conforto, nós perdemos o essencial. Nós perdemos os laços de família, nós perdemos o conteúdo da morada dentro do lar. O Salmo 132, lido a partir disso, é muito significativo. O Salmo 132 é o maior salmo desta coleção e é o salmo que fala do ungido, a palavra que nós conhecemos como Messias ou Mexiá. É a palavra que fala da morada de Deus. E olha como começa essa morada de Deus, o Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó. Davi
faz uma promessa, um voto. Ele empenha a palavra dele em construir uma casa para Deus. Essa história é fascinante, porque ela tem uma virada espetacular, uma quebra de paradigmas, Deus quebrando os projetos humanos e transformando esses projetos em projetos da sua vontade. Mas enquanto isso não acontece, Davi é apresentado aqui como passando por grandes aflições. O pedido é: lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações. Provações não traduz o termo aflição. O termo usado aqui é para o aflito, para aquele pobre que está desamparado, para aquele que não come, para aquele que não dorme, para aquele que não tem uma vida próspera, para aquele que não tem o shalom, a paz. Ninguém tem paz com o estômago vazio. Ninguém tem paz sem um teto para morar. Ninguém tem paz com o desemprego. E esta provação, na verdade, são aflições que Davi passa. Eu gosto de chamar também de privações, porque o Davi se priva de viver a vida para empenhar-se nesse projeto de construir uma casa para Deus. Veja o que jurou Davi. Verso 3. Nós estamos lendo o Salmo 132, tá bom? Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Veja que Davi faz um juramento de se privar do sono. Aqui não aparece, mas subir ao leito de repouso é subir ao leito nupcial, é subir ao leito com a mulher amada, é subir ao leito para repousar, mas também para procriar, mas também para fazer amor, fazer uma descendência. Isso é muito importante, minhas irmãs e meus irmãos, dizer, porque é justamente o projeto de Deus para a família é que o casal procrie, ou adote, né? Ou constitua uma família. Veja que aqui nós temos: não subirei ao leito de repouso, a gente repousa nos braços da pessoa amada e constrói. O som aqui está ótimo. Tem problema de som aí? Alguém está falando alguma coisa? Não, posso continuar, né? Então, ele diz que não vai dar repouso aos olhos também. Observe essa palavra repouso. Ele se priva de repouso, ele se priva do descanso, ele se priva de relações de intimidade, ele se priva de relações com a família para construir um projeto absurdo, fazer uma casa para Deus, fazer um monumento. E é interessante que esse monumento deve abrigar a arca. Verso 6 em diante, ele fala da arca. A arca representa, a arca da aliança tem as tábuas da lei dentro e representa a presença de Deus em meio ao seu povo. A arca já é a morada de Deus, já é o símbolo da presença de Deus no meio do povo. É o trono, segundo alguns salmos, segundo a teologia da arca, os querubins, né? Deus está entronizado sobre os querubins, isso é, ele está sentado em cima da tampa da arca, onde é a sua morada. Agora, Davi quer construir uma casa para colocar
o trono de Deus dentro da casa. E por isso ele se priva do sono, ele se priva dos relacionamentos, se priva de procriar, se priva da mulher amada, se priva do sono, se priva da comida. Essas privações o levam à grande aflição. E ele jura que vai continuar nesse projeto. Então, o Salmo 127 precisa ser lido novamente. Se o Senhor não edificar a família, a casa, em vão edificam os que trabalham. O trabalho do Davi é inútil. As privações pela qual ele passa é inútil. Aqui eu acho que já tem uma lição muito importante para as nossas vidas, das nossas privações, pelas privações que nos impomos. A sociedade, a nossa condição financeira, nossos relacionamentos impõem, sim, privações. Mas aqui nós estamos falando de um projeto de vida que impõe privações absurdas. Por que você vai deixar de dormir? Por que você vai deixar de descansar para construir uma casa? O Salmo 127 vai nessa direção. Inútil, se o Senhor não edificar a casa, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Veja que é inútil você repousar tarde, dormir altas horas, fazendo hora extra, trabalhando de sol a sol. E aposto, né, com muitos de vocês, das minhas irmãs e meus irmãos estão me ouvindo, que o trabalho em casa é muito mais pesado. Não estou falando das prendas domésticas, né? De lavar, cozinhar, passar, arrumar a casa, limpar a casa. Estou falando de trabalhar em casa. O home office, a gente, para quem não tem disciplina, para quem ainda não aprendeu a fazer home office, a gente trabalha extenuadamente, né? Eu já fiz muito isso, trabalho há muito tempo em casa, então tenho experiência de como regular o relógio biológico, o relógio na parede, para as minhas necessidades e para o meu trabalho. Mas, em geral, as pessoas acabam trabalhando demais, ficando até altas horas, fazendo hora extra, com o objetivo de construir alguma coisa, com o objetivo de fazer uma casa, dar melhorias. Eu não estou falando, vocês sabem, eu não preciso dizer, vocês são bem inteligentes para entender que eu não estou dizendo que isso não é necessário. A questão, como eu disse do início, é de prioridade. Se você prioriza a casa ao invés do que está dentro dela, é um equívoco. Você vai ouvir de Deus, inútil vos será passar por essas privações, impor sobre si mesmo essas privações. Veja que Deus não diz impor limites, ele diz impor privações. Claro que temos que ter um limite de corpo, emocional, etc. Mas impor privações que não vão levar a nada. Então, o Salmo 127, junto com o Salmo 132, revela pai e filho em um projeto inútil. De fato, o Templo de Jerusalém se transformou em um projeto inútil, porque ele foi feito para ser a casa de Deus e, segundo Isaías, se tornou um covil de salteadores. Por quê? Porque deram mais importância para a casa do que para o morador. A Arca da Aliança é o trono de Deus. Se você adorar a arca, você deixa de adorar o dono da arca. É mais importante o que tem dentro da arca. A gente pode usar uma metáfora aqui e dizer que a Arca da Aliança é a casa, né, que guarda a palavra de Deus dentro. Então, mais importante do que o invólucro, a gente chama assim, de Bíblia, né?
Porque o invólucro da palavra é a própria palavra. Veja que o Salmo 127 tem uma virada. O final do verso número 2 diz assim: aos seus amados ele dá o pão enquanto dormem. Então é inútil fazer certas coisas, se privar de certas coisas com um projeto de construir uma casa, uma moradia. Isso Deus dá enquanto dorme. E aí essa vida, por que eu chamo de virada? Porque o verso 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Está aqui o momento da virada de projeto. O que está em vista, o que conta com a bênção de Deus, o que tem a aprovação de Deus é o lar. E o lar é a família. O lar é você, sua esposa, seu companheiro, sua companheira, o seu pai, sua mãe, os seus avós, os seus tios. Não é o seu CEP, é a sua família, que pode estar junto no mesmo teto, mas pode não estar. Deus tem como projeto para a vida do seu povo uma família. Ele quer edificar um povo. Ele quer habitar no meio desse povo. Ele não quer uma casa, nem quer que uma casa seja um impedimento de nós buscarmos a sua presença. Então você aprendeu na pandemia, tem aprendido, desculpa, você tem aprendido na pandemia que os seus filhos têm outras necessidades, que eles precisam sim de alimento, precisam sim de um teto, mas eles precisam de afeto, precisam de atenção, precisam do seu tempo, precisa da sua companhia, precisa da sua correção, da sua afetividade. Não só os filhos, mas o seu esposo, a sua esposa, o seu companheiro, a sua avó. Quem está ao seu lado, debaixo do mesmo teto, você tem descoberto isso, precisa muito mais do que conforto material, do que estar bem instalado. Voltemos ao Salmo 132 e veja que no Salmo 132 também tem essa virada. Davi jura, e nesse caso jura por Deus, né, que vai construir uma morada para que Deus possa repousar, que Deus possa morar, um templo em que possa habitar. Veja a virada no verso 11. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Um rebento da sua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os testemunhos que lhe ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. Veja, o Davi jura fazer uma casa e Deus jura fazer uma família. É a mesma estrutura do Salmo 127. É a mesma verdade. Deus toca, torce, muda os planos de material para relacionamentos. Deus muda o plano de fazer uma moradia para ele mesmo em uma bênção para Davi. Chamar Deus para contribuir para a edificação do seu lar é chamar Deus para abençoar o seu lar, pois Ele vai fazer. Se você está empenhado em fazer algo sem contar com a ajuda de Deus, eu digo uma verdade nua e crua: desista, porque não vai dar em nada. Por mais que você construa o melhor que você puder, se não contar com a bênção de Deus, com a presença de Deus, com o trabalho de Deus, com aquilo que só Ele pode dar, a gente não tem nada. E o que somente Deus pode dar? Filhos, família, herança. Desde o início do povo,
de Israel com Abraão e Sara, sendo Sara estéril, nós vemos essa história se repetir muitas vezes, que Deus faz um milagre na vida de Sara, de Abraão, para suscitar descendência. Por isso os filhos são heranças do Senhor. Por isso os filhos são o bem mais precioso. E filhos aqui significa família. Significa ter uma família consanguínea ou não, uma família com a bênção do Senhor. Isso é muito importante, porque isso nós não podemos fazer. Eu tenho visto e acompanhado colegas com um certo grau de esterilidade, fazendo tratamento de fertilização para ter filhos, e faz às vezes uma tentativa, duas, três, e consegue. Quando Deus abre a madre, quando Deus abençoa, isso se realiza como um plano de Deus. Então essa virada, esse momento em que Deus põe a sua mão sobre a família, é um momento de virada para um novo projeto, para uma nova perspectiva, para um novo encaminhamento. Eu acho interessante, o Salmo 132 também diz que Deus, verso 15, Salmo 132, verso 15, abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Fartarei com abundância o seu mantimento. Se por um lado Davi passa por privações, por outro lado Deus dá provisões. Deus abençoa o cereal, Deus multiplica de tal forma que alimenta até os pobres. E o que a gente não percebe, né, nas traduções, mas no hebraico está muito claro, é que provações, aflições, é uma palavra que tem a mesma raiz para pobre, para necessitado, para quem está passando por privação. Então Deus vai dar abundância no convívio do lar, na partilha. Olha o Salmo 128, que é outro salmo bem badalado dessa coleção. Salmo 128 mostra a bênção de Deus fluindo para dentro do lar, não da casa, mas do lar. Note, Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém, durante todos os dias de sua vida, e veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Aqui nós temos o complemento do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não participar da casa, da edificação da casa, significa, se você não teme a Deus, ou a pessoa que não teme a Deus, não pode ser abençoada, porque não crê e não recebe de Deus. O Salmo 128 diz, se você coloca Deus no seu projeto de edificar uma família, de edificar um lar, de receber os filhos como herança, de receber a bênção de Deus, você será abençoado. Veja que é a família, a esposa no interior da tua casa. Essa ideia do interior da tua casa é lá no leito nupcial, no leito de amores, né? Em que você constrói a sua família, põe a semente da sua família. Depois vem os filhos ao redor da tua mesa. Não falta mantimento, não falta
a bênção de Deus quando você decide que a prioridade é a família, é a atenção, é o convívio, é o sossego do lar, é a fraternidade, é a gentileza, é os relacionamentos dentro da própria casa, dentro do próprio lar. Veja a abundância, aparece também no Salmo 126, quem sai andando e chorando e plantando a semente, voltará sorrindo, alegre, com os feixes, com a colheita. Todos esses salmos, do 120 ao 134, apontam nessa direção da casa, da paz, da prosperidade. E o Salmo 133 também está nessa vertente, nesse mesmo trilho. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos habitem juntos, vivam em união. É como óleo precioso que desce pela barba, pela veste, é o orvalho do Hermon, aí o Senhor ordena a sua bênção. É no convívio fraterno que se edifica um lar. É priorizando as pessoas que se edifica um lar conforme o coração de Deus. Não adianta passar por privações, pois as provisões dessas provações, né, contraposto às provações, vêm da mão de Deus. Decida hoje mesmo se você vai edificar um lar ou se você vai edificar uma casa, se você vai edificar uma moradia ou se você vai edificar uma família. É uma escolha muito importante, é uma escolha fundamental, porque da casa, moradia, Deus não participa como o provedor. Deus participa como provedor no ventre materno, na origem da vida, na origem de tudo. Lembro que Jesus conta aquela parábola de um homem que teve uma colheita extraordinária e construiu muitos celeiros e disse para si mesmo: "Ah, aí está minha alma. Você tem bens para muito tempo, você tem celeiros para muito tempo, come e farta-te, né? Por muitos anos." E Jesus assim, tolo, né? Não sabe que essa noite pedirão a tua alma e o que você tem, para quem será, né? Então, essa parábola ilustra bem a prioridade. Esses grãos, né, acumulados poderiam ser partilhados. E aonde se aprende a partilha com o mais pobre? Onde se aprende a partilha com os desempregados? Onde se aprende a conviver e a socorrer as pessoas? Em casa, ao redor da mesa, você divide o pão, divide o bife, divide o arroz, o feijão. Você ensina os seus filhos a conviver, a respeitar o diferente, a respeitar os mais velhos, a ouvir as tradições. O projeto de lar é um projeto extensivo para a sociedade. Se você constrói uma casa, você vai contribuir para entupir os esgotos, né? Para aumentar o volume de consumo de energia elétrica, para vai aumentar a, a impermeabilização do solo e assim por diante. Mas se você constrói uma família, se você constrói um lar, aonde você estiver, essas pessoas serão uma bênção para a sociedade. Trarão nossos filhos, nossos pais, nossos avós, seja quem for da nossa família, vai trazer o temor do Senhor para dentro da sociedade de uma maneira mais pacífica e próspera de se viver, enfim, daquilo que nós sonhamos, que muitos chamam de utopia e nós chamamos de reino de Deus. Observe que Jesus não tem uma casa.
ele vai de lugar em lugar, ensina os seus discípulos a irem de casa em casa também. Ele vive sustentado por mulheres, ele vive levando a boa nova do reino. Quando se depara com o templo que Davi projetou, que Salomão construiu, depois foi reconstruído outro, um segundo templo, ele diz: vocês transformaram a casa de meu pai, veja, do meu pai, o pai da família, em um covil de salteadores. Por isso não vai sobrar pedra sobre pedra. Jesus vem então a constituir uma família, que é a família da fé. Quando os discípulos dizem para Jesus estar em uma casa cercada de muita gente, as pessoas dizem: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora te procurando. Ele pergunta: quem que é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, o que fazem o perfeita família da fé. Então, minhas irmãs e meus irmãos, escolha. É uma escolha sua. Ninguém pode escolher isso por você, nem Deus mesmo. Mas a ideia de Deus é: se o Senhor não edificar a casa, em vão você vai trabalhar. Lembre-se de Salomão, quanto ele fez e o quanto ele deixou de lado sua família. Você vai fazer a sua casa, muito bom, mas a prioridade é quem vai morar dentro dela. A prioridade são as pessoas. A prioridade deve ser o relacionamento. E esse relacionamento vai ajudar a extrapolar para a sociedade, para a família da fé, os princípios, o temor, a alegria, a singeleza de coração, o perdão, a prosperidade, uma vida realmente significativa que vale a pena viver. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, como família, o lar de vocês, família da IPI do Cambuci, cada um individualmente, todos coletivamente possam manter e construir e edificar um lar onde Jesus possa habitar. Eis que estou à porta e bato. Quem me receber, abre a porta. Então, a família de Deus é a construção, é o edifício. A gente poderia falar disso nas cartas de Paulo e de outros. Então, Deus abençoe ricamente a vida de vocês, a família de vocês, nesse encerramento do lar, do mês do lar. Obrigado pela oportunidade, Joyce, reverendo, é com vocês.